Contudo, esta afirmação só por si não chega, a menos que lhe acrescentemos qualquer coisa sobre qual deve ser o objetivo. Ora, não é sobre toda a série de coisas geralmente consideradas boas que encontramos a uniformidade de opinião para existir, mas apenas sobre coisas de um determinado tipo, nomeadamente aquelas que afetam o bem-estar da sociedade. De acordo com isto, o objetivo que nos devemos propor deve ser o do bem dos nossos semelhantes e da comunidade. Quem assim orientar todos os seus esforços para este fim estará a transmitir uma -123 uniformidade a todos os seus actos, e assim conseguirá a consistência consigo mesmo. 22. Lembra-te do encontro do rato do campo com o rato da cidade 84 e da perturbação e agitação em que ele ficou. 23. O nome de Sócrates para o homem da rua era um papão para assustar as crianças. 24. Os espartanos costumavam sentar os seus convidados à sombra em todos os espectáculos públicos, e eles próprios sentavam-se onde podiam. 25. Sócrates apresentou como razão para declinar um convite para a corte de Perdicas o seguinte: não quero ir para a cova com ignomínia, sugerido que não aceitaria favor nenhum que não pudesse retribuir. 26. As escrituras dos Efésios contêm uma exortação à prática frequente da rememoração de exemplos passados de uma vida virtuosa. 27. Os pitagoristas impõem a contemplação dos céus todas as manhãs para relembrarem a maneira invariável e pontual com que aqueles corpos desempenham as suas tarefas, e também para lhes recordar a disciplina, a pureza e a crua simplicidade, porque nenhum véu encobre uma estrela. 28. Pensa em Sócrates envolto numa pele de ovelha depois 85 de Xantippe lhe ter levado um manto, e no que ele disse aos amigos quando eles recuaram, desconcertados, ao vê-lo assim vestido. 29. Na leitura e na escrita, não se podem estabelecer regras sem primeiro aprender a respeitá-las. E na vida ainda menos. 30. Serviu por natureza, a razão não é para ti 86. 31. E depois riu seu coração dentro de mim 87. 32. A virtude não deixarão eles de violar e de caluniar com amargos impropérios 88. 33. O tolo procura figos no inverno, assim é quem procura ter filhos depois de passar o seu tempo 89. 34. Enquanto beijas o teu filho, disse uma vez Epicteto, murmura baixinho, amanhã pode estar morto. Palavras de mau agouro, disseram-lhe. De modo nenhum, disse ele, apenas significam um acto da natureza. Será mau agouro falar da colheita do milho maduro. 90. -124. 35. Uva verde, cacho maduro, passa de uva. Uma mudança a cada passo, não para aquilo que não é, mas para aquilo que ainda virá a ser. 91. 36. O ladrão da tua livre vontade, escreve Epicteto, não existe. 92. 37. Ele diz também que devemos desenvolver um sistema próprio para usar do sancionamento.
Em relação aos impulsos, devemos ter o cuidado de os manter sempre sujeitos à alteração, livres dos interesses próprios, e devidamente proporcionais aos méritos do caso. Os desejos devem também ser reprimidos ao máximo, e as aversões limitadas aos assuntos que controlamos. 38. Não há aqui uma questão de trivialidade, diz ele, mas uma simples questão de sanidade ou insanidade. 39. O que é que desejais ter? Perguntava Sócrates. Almas de homens razoáveis ou imoderados? Razoáveis. De homens razoáveis sãos ou doentes? Sãos. Então por que não ides procurá-las? Porque já as temos. Nesse caso, por que todo esse esforço e toda essa luta? Menos 125. Livro 12. 1. Todas as bênçãos que, daqui para frente, procurares obter com as tuas preces podiam ser tuas hoje, se não as negasses a ti mesmo. Bastar-te-á acabar completamente com o passado, entregar o futuro à providência e procurar simplesmente orientar o presente no sentido da santidade e da justiça. Santidade, com uma afetuosa aceitação do quinhão que te foi atribuído, uma vez que a natureza o produziu para ti, e a ti para ele. Justiça, nas palavras, com uma verdade franca e direta, e nos actos, com o respeito pela lei e pelos direitos dos outros. Também não te permitas criar qualquer obstáculo à maldade, aos equívocos ou às calúnias dos outros, nem às sensações que esta estrutura de carne possa experimentar. A parte atormentada olhará por si própria. A tua hora aproxima-se. Basta esqueceres tudo o resto e dares atenção apenas ao timoneiro da tua alma e à divina centelha dentro de ti. Basta substituíres o medo de um dia teres de morrer por um medo de até começares em consonância com os verdadeiros princípios da natureza, para poderes ainda tornar-te um homem digno do universo que te criou, em vez de um estranho na sua própria terra, confundido com os acontecimentos de cada dia, como se tratasse de maravilhas não procuradas, e sempre dependente deste ou do seguinte. 2. Deus vê o interior do espírito dos homens, despido de todos os invólucros, cascas ou impurezas materiais. Agindo apenas através do pensamento, ele estabelece contato com aquilo que neles é uma emanação de si próprio. Indústria-te para fazer o mesmo e assim evitarás muitas distrações. Porque quem é que, olhando mais para além deste invólucro de carne, alguma vez será molestado por visões de roupas, casa ou fama ou qualquer dos outros hábitos e cenários da vida? 3. Tu és formado de 3 partes: corpo, respiração e espírito. Os 2 primeiros apenas te pertencem no sentido em que tu és responsável por cuidares deles. Só o último é verdadeiramente teu. Portanto, se afastares deste teu eu real, isto é, do teu entendimento, tudo que os outros fazem ou dizem e tudo que tu próprio fizeste ou disseste no passado, bem como toda a ansiedade sobre o futuro, e tudo o que afeta o corpo ou a respiração, sua parceira, e que está fora do teu controle, bem como tudo que rodopia à tua volta no turbilhão das circunstâncias exteriores, para que os poderes do teu espírito, assim imaculado e afastado de tudo o que o destino pôde fazer, possa viver a sua vida em independência, fazendo o que é justo, aceitando o que acontece, e falando a verdade, se, repito, afastares desta tua faculdade mestra todos estes acessórios pegajosos e tudo aquilo que reside nos anos vindouros ou passados, ensinando-te a ti mesmo a tornares-te naquilo que Empédocles chama uma esfera totalmente redonda, na sua própria esfericidade se alegrando e a preocupares-te apenas com a vida que vives no momento presente, então, até índice
Menos 126. Chegar a tua hora serás capaz de passar o resto dos teus dias liberto de toda a ansiedade, em bondade e em consonância com a divindade dentro de ti. 4. Fico muitas vezes admirado ao verificar que, embora cada homem se ame a si próprio acima de tudo, a opinião que ele tem de si mesmo é menos lisonjeira do que a que tem dos outros. Certamente que se um Deus ou um conselheiro sábio estivesse a seu lado e lhe mandasse que não guardasse qualquer pensamento ou intenção no seu coração sem a tornar imediatamente pública, ele não conseguiria aguentá-lo mais do que um dia. Tal é a importância que damos ao juízo que o nosso vizinho faz de nós, maior do que a que damos ao que fazemos de nós próprios. 5. Poderão os deuses, que tão bem e tão benevolentemente conceberam tudo o resto, ter descurado o facto de que até os homens virtuosos, homens na mais íntima consonância com o divino e que vivem em íntima união com ele pelas suas boas ações e devoção, não conheçam um renascimento depois da morte, mas estejam condenados à completa extinção? Todavia, se é este, de facto, o seu destino, podem ficar certos de que se tivesse havido necessidade de diferente plano, isso assim teria sido organizado. Se isso estivesse de acordo com a natureza tê-lo-ia realizado assim. Portanto, não sendo assim, se na verdade não for assim, podes confiar em absoluto que não devia ser assim. Compreendes certamente que ao levantar questões inúteis como esta estás a inculpar a divindade. Por que será que discutiríamos o assunto com os deuses se eles não fossem superiormente bons e justos? E se o são, como é que eles alguma vez permitiriam que alguma coisa fosse injusta ou insensatamente descurada nas suas determinações para o universo? 6. Prática, mesmo que não tenhas perspectivas de sucesso. A mão esquerda, incapaz para outras coisas por falta de prática, sabe segurar as rédeas com mais firmeza do que a direita, porque disso, tem ela prática. 7. Medita sobre o que deves ser em corpo e alma quando a morte tomar conta de ti. Medita sobre a brevidade da vida e sobre os incomensuráveis abismos de eternidade por detrás e antes dela, e sobre a fragilidade de tudo o que é matéria. 8. Olha o mais íntimo das causas das coisas, déspidas das suas cascas. Repara nas intenções que estão por detrás dos actos. Estuda as essências da dor, do prazer, da morte e da glória. Observa como a intranquilidade do homem é toda de sua própria criação, e como os problemas nunca vêm pela mão dos outros, mas, como tudo o resto, são criações da nossa própria maneira de pensar. 9. Na gestão dos teus princípios, segue o exemplo do pugilista e não o do espadachim. Um pousa a espada e depois tende a apanhar outra vez. O outro nunca fica sem o punho e apenas tem de o cerrar. Menos 127. 10. Vede que aqui as coisas são feitas. Decompõe-nas nas suas matéria, forma e finalidade. 11. Que grandes são os privilégios atribuídos ao homem, não fazer nada senão o que Deus sanciona, e aceitar tudo aquilo que Deus lhe destinou. 12. Não se culpem os deuses pela ordem das coisas, uma vez que nada de errado pode ser feito por eles, voluntariamente ou não, nem os homens, cujos erros não acontecem por sua vontade. Abstente, pois, de todos os pensamentos de culpa. 13. Que ridículo e que estranho é o espanto por qualquer coisa que aconteça na vida. 14.
Ou há um destino inexorável e uma lei inviolável, ou uma providência que pode ser misericordiosa, ou então há um caos desgovernado e sem sentido. Se há um destino irresistível, por que tentar lutar contra ele? Se há uma providência disposta à misericórdia, faz os possíveis por merecer o seu auxílio. Se há um caos sem direção, dá graças por, no meio de tais mares tempestuosos, teres, dentro de ti, um espírito ao leme. Se as águas te engolirem, que engulam carne, respiração e tudo o mais, porque nunca conseguirão fazer naufragar o espírito. 15. Se a chama da lanterna brilha com fulgor até ser extinta, será que a verdade, a sabedoria e a justiça morrem dentro de ti antes de tu próprio te extinguires? 16. Se ficares com a impressão de que alguém agiu mal, pensa que certeza tenho de que está mal. Mais ainda, mesmo que esteja mal, não se terá ele já censurado por isso, tanto como se as unhas lhe tivessem arranhado visivelmente a cara? Desejar que um patife nunca faça mal é como desejar que uma figueira nunca dê sumo amargo nos seus frutos, que os bebês nunca chorem, que os cavalos nunca relinchem ou que qualquer outra das coisas inevitáveis da vida nunca aconteça. Como é que, digam-me, poderia ele agir de outra maneira, com o caráter que tem? Se achas isto tão incômodo, corrige-o. 17. Se não é a coisa certa a fazer, nunca o faças. Se não é verdade, nunca o digas. Tem mão nos teus impulsos. 18. Olha sempre uma coisa no seu todo. Descobre o que é que causa a sua impressão em ti, depois, abre-a e divide-a nas suas causa, matéria, finalidade e duração. 19. Antes que seja tarde demais, tenta fazer com que tenhas dentro de ti uma coisa mais elevada e mais divina do que meros instintos que despertam as emoções e te contorcem como uma marioneta. Qual deles está agora a encobrir o meu entendimento? O medo, a inveja, a luxúria, ou outro qualquer? Menos 128. 20. Primeiro, evita todos os actos casuais ou sem sentido. E, segundo, faz com que todos os actos almejem somente o bem comum. 21. Em breve, não te esqueças, tu próprio terás de te tornar uma coisa errante do nada. Em breve, tudo que agora tens diante dos olhos, juntamente com todos aqueles em que agora reside o sopro da vida, terão de deixar de ser. Porque todas as coisas nascem para mudar e morrer, para que outras, por sua vez, possam vir a existir. 22. Todas as coisas não são mais do que o conceito que delas fazes, e esse conceito está dentro de ti. Rejeita-o quando quiseres, e logo passarás o cabo e tudo ficará tranquilo. Um mar calmo, um porto sem marés. 23. Quando uma operação, não importa de que tipo, chega ao fim no tempo certo, a paragem não lhe faz mal e o próprio agente não piora por ter descontinuado a ação. Assim, se a própria vida, que não é senão a soma de todas as nossas operações, também acaba quando chega a hora, não fica molestada pela sua simples cessação, e nem é afetado de modo desfavorável quem põe fim a toda a série das suas operações. Mas a hora própria e o prazo são fixados pela natureza, se não pela própria natureza de um homem, como, por exemplo, pela idade avançada, então, de qualquer maneira, pela grande natureza, ela própria, por cuja contínua renovação de todas as suas partes o universo continua eternamente jovem e vigoroso.
Tudo aquilo que sirva aos fins do todo se mantém belo e florescente. Segue-se, portanto, que o fim da vida não pode ser mal para um homem, porque, sendo uma coisa que está fora do seu controle e inocente de quaisquer interesses próprios, não há nada nele que o avilte, não, é até um bem, tanto mais que para o universo é uma coisa oportuna e vantajosa e que está em harmonia com tudo o resto. Assim, seguindo o caminho de Deus, e em união com Ele no pensamento, o homem é levado na continuação da sua caminhada pela divina mão. 24. Há 3 conselhos a terem atenção. O primeiro diz respeito às ações. Estas nunca devem ser realizadas ao acaso, nem de maneira não sancionada pela justiça. Tens de te lembrar de que todos os acontecimentos exteriores são o resultado ou do acaso ou da providência, e tu não podes censurar o acaso ou impugnar a providência. Em segundo lugar, pensa bem no que todas as coisas são, desde a semente original até o nascimento da alma, e do nascimento da alma até a sua rendição final, naquilo de que a coisa é composta, e naquilo em que se irá dissolver. Terceiro, imagina-te de repente transportado para as nuvens e a olhar para baixo para todo o panorama das atividades humanas. Como a cena não haveria provocar o teu desprezo, agora que conseguias distinguir a enorme quantidade de seres etéreos e celestiais que se apinham à sua volta. Além disso, reflete sobre o facto que, não importa quantas vezes estivesses nessa posição, terias as mesmas vistas, em toda a sua monotonia e transitoriedade. Contudo, estas são as coisas de que tanto nos gabamos. Menos 129. 25. Uma vez rejeitada a visão que tens, estás fora de perigo. Então, quem é que está a impedir essa rejeição? 26. Quando te permites experimentar ressentimento por uma coisa, esqueces-te de que nada pode acontecer que não obedeça à natureza, que qualquer conduta errada no assunto não tem nada a ver contigo. E mais, que esta é a única forma como as coisas sempre aconteceram, sempre acontecerão e sempre realmente acontecem. Esqueces também a intimidade da fraternidade do homem com os da sua espécie. Uma fraternidade não de sangue ou de semente humana, mas de uma comum inteligência. E que esta inteligência em todos os homens é Deus, uma emanação da divindade. Esqueces que nada é verdadeiramente do homem, porque mesmo o seu filho, o seu corpo, a sua própria alma, todos vêm de Deus. E também que todas as coisas dependem da maneira de pensar. E também que o momento que passa é tudo o que um homem pode viver ou perder. 27. Pensa na vida dos homens que não puseram limites às suas paixões, nos homens que atingiram o cume da glória, da desgraça, do ódio ou qualquer outro dos cumes do acaso. E depois pergunta, onde estão eles agora? Vapor, cinzas, uma história. Nem sequer uma história, porventura. Contempla os numerosos exemplos. Fábio Catulo nas suas terras, Lúcio Lupo nos seus jardins, Sertínio em Baiaí, Tibério em Capri, Vélico Rufo. Qualquer exemplo daquilo em que o orgulho pode pôr o seu coração. Que ignóbeis são os seus esforços. Quanto mais adequados a um filósofo se almejassem a justiça, a temperança e o preito aos deuses, mas sempre com simplicidade, porque o orgulho que incha por debaixo de uma capa de humildade é a mais intolerável de todas as coisas. 28. Para aqueles que continuam a dizer onde é que tu já alguma vez viste os deuses, e como é que podes ter tanta certeza da sua existência para os adorares dessa maneira? A minha resposta é em primeiro lugar, eles são perfeitamente visíveis. 93 Em segundo lugar, também nunca vi a minha alma, e, no entanto, venero-a.
O mesmo se passa com os deuses. É a experiência que prova o seu poder em cada dia, e portanto estou contente por eles existirem e venero-los. 29. Para uma vida sã e segura, faz com frequência um exame intelectual completo às coisas e descobre-lhes a essência, a matéria e a causa. Põe todo o teu empenho em fazer o que é justo, e em falar verdade. E quanto ao resto, toma contacto com a alegria da vida, amontoando boas ações umas sobre as outras, até que não se veja fenda ou brecha entre elas. 30. A luz do sol é una, mesmo quando separada por paredes, montanhas ou um monte de outras coisas. A substância é una, mesmo quando distribuída por entre inúmeros corpos vivos de tipos diferentes, cada um com as suas qualidades. Menos 130. Especiais. A alma é una, mesmo quando distribuída por incontáveis naturezas de todas as espécies em incontáveis proporções diferentes. Mesmo a alma dotada da qualidade adicional do pensamento, embora aparentemente divisível, é da mesma maneira una. Porque as outras partes de todos estes organismos, a respiração, por exemplo, são coisas materiais, incapazes de sensações, que não têm afinidades entre elas e apenas se mantêm juntas pela força unificadora da gravidade. Mas o pensamento, pela sua própria natureza, tende espontaneamente para qualquer coisa da sua espécie e mistura-se com ela, para que o instinto da unidade não seja frustrado. 31. Por que é que anseias pelo prolongamento dos dias? Para experimentares sensações e desejos, ou o aumento ou a cessação do crescimento? Para usares o poder da fala ou do pensamento? Qualquer destas coisas parece-te realmente digna de cobiça. Então, se pensas que elas estão abaixo dos teus interesses, continua a perseguir esforçadamente o fim de todos os fins, que é seguir a razão e Deus. Mas fazer isto, lembra-te, é incompatível com quaisquer ressentimentos por a morte te ir roubar aos outros. 32. Que pequena fração de todo o tempo incomensurável e infinito nos é destinado a cada um instante, e desaparece na eternidade. Que ínfima, também, é a tua porção de toda a substância do mundo. Que insignificante o teu quinhão da alma de todo o mundo. Em que ponto miniatural de toda a terra tu rastejas. Ao pensares nestas coisas, convence-te de que nada tem qualquer importância salvo fazer aquilo que a tua natureza te ordena e suportar aquilo que a natureza do mundo te envia. 33. Como é que o timoneiro da minha alma se está a desempenhar da sua tarefa? Porque é aí que toda a questão reside. Tudo o mais, dentro ou fora do meu controle, são ossos mortos e vapor. 34. Não há nada que mais encoraje o desprezo pela morte do que a reflexão de que até homens que consideraram o prazer como um bem e a dor como um mal, conseguiram desprezá-la. 35. Quando um homem encontra o seu único bem naquilo que a hora marcada lhe traz, quando ele cuida não de que os seus actos sejam muitos ou poucos, mas antes de que estejam em estrita consonância com a razão, quando não lhe importe nada se o seu vislumbre deste mundo é longo ou fugaz, nem a própria morte poderá aterrorizá-lo. 36. Homem, a cidadania desta cidade-mundo já foi tua. Durante 5 ou 50 anos, o que é que isso representa para ti? Qualquer que seja a lei que a cidade decreta, ela é justa para todos por igual. Donde, então, a tua aflição? Não foste exilado da cidade por um qualquer juiz injusto ou tirânico, mas pela mesma natureza que te trouxe para ela.
tal como quando um actor é despedido pelo empresário que o contratou. Mas eu não representei mais do que 3 dos menos 131. 5 actos. Precisamente, no drama da tua vida, 3 actos são toda a peça. O seu ponto de perfeição é determinado por aquele que primeiro sancionou a tua criação, e hoje sanciona a tua dissolução. Nenhuma destas decisões estava dentro de ti. Continua, pois, o teu caminho de cara alegre, sob o sorriso daquele que te manda partir. Menos 133. Notas. Umas cores dos aurigários no circo. O entusiasmo dos romanos por estas corridas não tinha limites. Os vencedores ganhavam grandes fortunas e tornavam-se ídolos populares. 2. No tipo de combate de gladiadores, o trácio, os contendores eram armados com escudos redondos, leves. No outro, o samonita, eles traziam escudos retangulares pesados. 3. Pintor e filósofo a quem Marco, ainda um rapaz de 11 anos, ficou a dever os primeiros contactos com o estoicismo. De Bastian, Tandasis ou Marciano nada se sabe. 4. Q. Júnior Rústico, um professor estoico que foi tutor de leis e amigo de Marco. 5. Professor de filosofia que veio da Calcedônia para Roma. Quando Marco chamou pela primeira vez ao palácio, dizem que ele respondeu: o mestre não deve ir ter com o aluno, mas o aluno com o mestre. 6. Oriundo de Caerônia, na Boécia, e neto de Plutarco. Um dos primeiros professores de filosofia de Marco. 7. Reputado erudito grego, conhecido por o gramático 8M Cornélio Fronto, famoso advogado e professor que dava lições de retórica, e reconhecidamente apenas inferior a Cícero, como orador. Foi encarregado da educação dos futuros coimperadores Marco Aurélio e Lúcio Vero. A publicação da correspondência de Fronto, que contém muitas das cartas que lhes escreveu, bem como as suas respostas, lançou muita luz sobre o caráter e os hábitos de Marco, e também revela o afeto que os seus pupilos reais dedicavam ao seu tutor. 9. Secretário do imperador Decimo Catulo era outro dos professores que davam lições de filosofia. 11. Marco não tinha qualquer irmão. A palavra pode ser uma alusão jocosa a Cláudio Severo, cujo filho casou como uma das filhas de Marco, uma vez que Marco também se chamara originalmente Severo, embora tivesse mais tarde eliminado o nome. Trata-se mais provavelmente de erro do texto. Muitos editores preferem o nome Vero, isto é, o Lúcio Vero que, como o próprio Marco, fora adotado pelo imperador Antônio Pio como seu filho. Mas o retrato lisonjeiro aqui traçado não corresponde de modo nenhum ao que se conhece do caráter de Vero. Ver nota 14, 12. Cláudio Máximo, filósofo estoico especialmente admirado por Marco. A sua coragem na doença é recordada com gratidão, e, 16, e a sua morte, bem como a da mulher, segunda, lembradas com pena, vi, 25. 13. Não o pai natural, Ânio Vero, mas o imperador Antônio Pio, o pai adoptivo. 14. Lúcio Seinóio Cômodo, depois conhecido como Lúcio Vero. Foi adotado por Antônio Pio juntamente com Marco, com quem ele foi coimperador e com cuja filha, Lucila, casou. Homem, a princípio corajoso e capaz, Vero veio depois a fraquejar, tornando-se um amante da boa vida.
Como comandante dos exércitos romanos na guerra partiana, revelou-se um indolente e um incapaz, e só se salvou da desgraça devido à destreza dos seus generais. Quando voltou do Oriente com as suas legiões, estas trouxeram consigo as sementes da peste que se propagou, com terríveis efeitos, por todo o império. Vero morreu em 169, segundo alguns, às mãos de um envenenador. 15 Aparentemente uma citação, cuja fonte não foi descoberta. 16 Isto é, a decisão dos outros em aprovar ou criticar as tuas ações. 17 Hipócrates, 460-355 AC, era oriundo da ilha de Cos e o mais famoso médico da antiguidade. Os céus. Numerosos tratados constituíram os fundamentos de toda a ciência médica do mundo clássico. Parece não haver razão para pôr em dúvida a sua autoria do juramento hipocrático, e também lhe atribuída a autoria do ditado: a vida é curta, a arte longa. 18 Heráclito, 540-475 AC, filósofo jônico, ensinava que a essência do ser é o devir, isto é, um movimento incessante de mudança pelo qual um aspecto de uma coisa está sempre a levar a uma outra. O tipo deste movimento perpétuo, e a forma primitiva de toda a matéria, é o fogo. E o processo elemental do universo é a passagem do fogo à água e terra e de novo a fogo. Todas as coisas estão em fluxo e não se pode mergulhar duas vezes na mesma água de um rio. Eram dois dos conhecidos ditados em que ele exprimia a sua doutrina. E Marco refere-se a outros em quarto, 46. Muito do posterior sistema estoico da física baseava-se nas teorias de Heráclito. 19 Demócrito, contemporâneo de Hipócrates, afirmava que o universo era formado de combinações infinitamente variadas de um número infinito de átomos, crença em que foi depois seguido por Epicuro e a sua escola. Ao contrário do sombrio Heráclito, o filósofo choroso, a sua boa disposição trouxe-lhe a alcunha de o filósofo risonho. Esta referência de Marco é o nosso único testemunho para esta versão da sua morte. 20 É uma referência ao poeta Mélito, ao curtidor Ânito e ao orador Licon. Eles fizeram a Sócrates a acusação pela qual ele foi condenado à morte. Pouco depois da sua execução, os atenienses arrependeram-se da sua injustiça, apedrejaram Mélito até a morte, e baniram Ânio e Licon. 21 Palaris, governador de Agrigento, na Sicília, no século VI AC, ganhou uma reputação proverbial pela sua crueldade desumana. Disse que queimou os seus prisioneiros vivos dentro de um touro de bronze. Índice -134. Sendo a primeira vítima o seu inventor, Pérlulo. As apócrifas epístolas de Palaris são hoje lembradas devido principalmente ao erudito inglês Richard Bentley, que provou, na dissertação imortal Portal, que lhe deu fama, que elas eram falsificações. 22 A própria vida não é senão aquilo que tu acreditas que é. Hamlet, acto 2, cena 2, diz: There is nothing. Eiter good or bad, but thinking makes it so. Não há coisa alguma que seja, em si própria, boa ou má, o pensamento é que a faz assim. Marco exprime aqui este pensamento mais sucintamente em duas palavras gregas que significam literalmente a vida é opinião. 23 Cecrops foi o lendário fundador de Atenas, mas a fonte desta citação é desconhecida. Na nobre
Expressão de Marco para o universo, querida cidade de Deus, encontrou o Santo Agostinho de Hippo o seu título, já pronto, para a sua grande obra cristã Civitas Dei. 24 O lado desagradável de um qualquer encontro recente. 25 Podemos apenas tentar adivinhar a razão desta explosão tão pouco própria do seu caráter. Teria Marco andado a reler a vida de Nero. 26 Muitos filósofos da escola cínica defendiam que a virtude era o único objetivo da vida, contentavam-se com um mínimo de vestuário e afirmavam que a natureza era o único livro que o sábio precisava de ler. Os estoicos consideravam o seu próprio sistema como um ramo do cinismo. O sátiro Juvenal, de facto, afirma, gracejando, que só se pode distinguir um estoico de um cínico porque o primeiro usa camisa. Sátira X, 121, 27 O imperador Vespasiano morrera 82, e Trajano, 44 anos antes de Marco ascender ao trono. 28 Cloto, uma das três fatas, é a que fia o fio da vida dos homens. Lachesis decide do seu destino. Atropos corta o fio quando eles têm de morrer. 29 Estas palavras não aparecem em qualquer das obras de Epicteto que chegaram até nós, mas sugeriram as viburneu verso, alicles ou foralitlebear sapitis corpsi vicisma uma pequenina alma suporta por pouquinho o tempo este cadáver que é o homem, no seu ímpeto Proserpine. 30 Com Esculápio, Marco aqui quer dizer qualquer consultor médico. O Esculápio original é mencionado por Homero simplesmente como um excelente curador que era pai de Machão e Podalírio, os dois médicos do exército grego em Troia. Mais tarde ele aparece com a categoria de divindade, presidindo as artes da cura e venerado nos templos em toda a Grécia. As serpentes andavam em toda a parte associadas ao culto de Esculápio. A mudança periódica de pele que acontece com as cobras fez com que ela fosse considerada como um símbolo apropriado de saúde e vigor renovados. E o emblema do deus, representando um bastão como uma serpente enrolada, era frequentemente aposto pelos médicos no topo das receitas. É hoje muito conhecido como distintivo do Royal Army Medical Corps. 31 A referência é a chamada Escola Céptica ou Pirrônica de Filósofos, fundada por Pirro de Elis. Eles defendiam que as nossas percepções podem apenas mostrar-nos as coisas como elas parecem e não como são, e que portanto uma suspensão do julgamento é a única atitude correta em qualquer caso. 32 Este parágrafo gira à volta do significado ambíguo da palavra bens golds na tradução inglesa. O homem da rua entende-a como significando bens materiais, e não aquelas virtudes de caráter que são os verdadeiros bens da vida. Para um filósofo, por outro lado, a palavra tem este último sentido, e ficaria, portanto, intrigado com uma referência a alguém que tem tantos bens que não lhe sobra espaço para tranquilizar o espírito. Nota do tradutor da presente versão. A palavra portuguesa bens, neste contexto, corresponde por inteiro à palavra inglesa golds. 33 Matevarnout encontrou nestas palavras a inspiração para o seu soneto que começa, mesmo num palácio a vida pode ser bem vivida. Assim falou o sábio imperial, o mais puro dos homens, Marco Aurélio. 34 Homero, Odisseia, IV, 690 35 Hesíodo, Trabalhos e Dias, v. 197. 36 De acordo com a crença estoica, a partícula de fogo divino que constitui a alma humana é alimentada pelo sangue. 37 O velho amigo fingiu bondosamente partilhar da noção da criança de que o peão era um tesouro apetecível e precioso.
Da mesma maneira, diz Marco, devemos ser solidários com a tristeza dos outros, mesmo quando o nosso maior conhecimento nos diz que eles não sofreram nenhum mal real. 38 Vinho famoso da antiga Campania. Nota do autor desta versão portuguesa. 39 Referência desconhecida. 40 Ver nota 36. 41 Uma explicação da teoria estoica da tensão é dada na introdução, página VI. 42 fornecer aquele elemento de baixeza contra a qual a nobreza se mostra mais claramente. 43 Philistian, Febo e Origamion são nos desconhecidos. A linguagem sugere que são pessoas que tinham morrido recentemente. Eudoxo disse ter sido erudito em astrologia, medicina e leis. Hiparco foi um matemático de nome. A reputação científica de Arquímedes sobreviveu até aos nossos dias. Sobre o filósofo grego Menipo, Diógenes Laertio observa que ele não publicou nada de memorável, mas os seus escritos estão cheios de humor e riso. V. 99, 44. Isto é o significado de eudaimonia, a palavra grega para felicidade. Menos 135. 45 República, 486. 46 Eurípides, Beleropon, Frag. 289, 47 Fonte desconhecida 48 Eurípides, Ipsipile, Frag. 757, 49 Eurípides, Antíope, Frag. 207, 50 Eurípides, Frag. 910, 51 Fonte desconhecida 52 Apologia, 28b 53 Apologia, 28 e 54 Gorgias, 512 de 55 Eurípides, Chrysipo, Frag. 836, 56 Eurípides, Suplicantes, 1110, 57 Fonte desconhecida 58 em grego, literalmente melhor derrubador. A palavra aparece numa das histórias de Plutarco, onde um lutador espartano desanimado se queixa de que o seu adversário vitorioso não era nada mais esperto, nem mais forte, apenas melhor derrubador. A história parece ter feito lembrar a Marco uma qualquer figura política da época. 59 Platão, citado por Epicteto. 60 Durante o reinado de terror dos 30, que se seguiu ao derrube da democracia em Atenas em 403 a.C., muitas pessoas inocentes foram mortas. Quando ordenaram a Sócrates, e a mais outros 4, que prendessem um cidadão honesto, Léo de Salamis, ele recusou-se firmemente a cumprir a ordem dos tiranos. 61 dos gracejos de Aristófanes sobre Sócrates, nuvens, 362, 62 Lucila e Vero eram os pais do próprio Marco. Máximo foi o professor a quem ele se referiu com gratidão. Em 15, e segunda, a mulher desse filósofo. Epitiniano e Diômito são desconhecidos. O imperador Antônio, que era casado com Faustina, era pai adotivo de Marco. Celer era secretário do imperador Adriano. De Xanax não sabemos nada. Com Demétrio, deve talvez referir-se a Demétrio de Faleron, o último dos famosos oradores e homens de estado a quem Marco se refere outra vez em 29. Eudaemon disse que foi um astrólogo famoso. 63 Agripa e Mecenas eram os dois principais ministros de Augusto, dividindo entre si o encargo de gerir quase todas as questões públicas. O filósofo, Areio, era seu amigo pessoal e conselheiro. 64 Segundo Luciano, Panteia era amante, e Pérgamo escravo libertado, de Vero, colega imperial de Marco.
65 Empédocles 66 para cima e para baixo, isto é, mudando sucessivamente de fogo para ar, de ar para água, de água para terra, e depois de novo em sentido inverso, como Heráclito ensinava. V. Nota 18, 67 ver nota 62, 68 Nome genérico dos homens das tribos da região do Danúbio com que Marco e as suas legiões mantiveram uma guerra quase contínua. 69 Eurípides, Frag. 890, 70 Teiteto, 174 d 71 Supõe-se que a palavra grega para lei, nomos, deriva de um verbo que significa distribuir, nemen. 72 Homero, Ilíada, v. 147, 73 Se estas palavras são autênticas e não foram inseridas mais tarde, são a única referência que Marco faz aos cristãos. C.R. Aines, contudo, na edição da Loé das Meditações, observa que a frase está marginal à construção, e, de facto, gramaticalmente incorreta. Tem a forma de nota à margem e todo o aspecto de ser uma anotação acrescentada ao texto. 74 Na tragédia de Sófocles Rei Édipo, o rei, ao aperceber-se, angustiado, da sua culpa, e com o sangue a correr-lhe dos olhos que ele próprio mutilou, exclama: Ah, Citaeron, Citaeron, por que me protegeste? Por que não me levaste e me mataste logo? Foi nas montanhas de Citaeron, perto de Tebas, que ele, ao nascer, fora exposto pela mãe Jocasta. 75 Este, bem como os outros versos aqui transcritos, parecem ter tido um lugar especial na memória de Marco, que perdera 4 dos 5 filhos. Já os mencionou antes, em 7º, 41. 76 Os 3 grandes poetas áticos daquilo a que se chama a Comédia Antiga, na era de Péricles, foram Cratino e os seus contemporâneos mais novos, Eúpolis e Aristófanes. Todas as suas obras, excepto as de Aristófanes, se perderam. E, segundo o historiador Grote, se não tivéssemos estas diante de nós, teria sido impossível imaginar a maneira desmesurada e impiedosa como a comédia antiga atacava os deuses, as instituições, os políticos, filósofos, poetas, cidadãos particulares e até as mulheres de Atenas. 77 Nos últimos tempos da carreira de Aristófanes, a licenciosidade da comédia antiga foi restringida por lei, e os escritores começaram também a dispensar os dispendiosos serviços do coro, abrindo assim caminho à média comédia. 400, 388 aqui, donde já desapareceu o coro e onde os tipos, o soldado, o avarento, ó. Menos 136. Cortesão, tomam o lugar de pessoas vivas como objeto do ridículo. Os autores mais importantes deste período, depois do próprio Aristófanes, disse que foram Eubolo, Antipanes e Alexis. 78 A comédia nova nasceu depois de Atenas ter ficado submetida à Macedônia, e foi um desenvolvimento da média. Os políticos foram excluídos do palco, e as intrigas amorosas de personagens fictícios tornaram-se o tema principal. Neste grupo de escritores, a figura proeminente é Menander, que escreveu para cima de uma centena de comédias e foi confessadamente imitado pelos poetas romanos Plauto e Terêncio. 79 Tanto na Grécia como em Roma, a comédia convencional foi sempre menos popular do que os mimos, em que a ação era retratada pelos movimentos e gestos de um único ator, enquanto o coro recitava o texto correspondente. Os mimos de Sópro, 420 AC, foram durante muito tempo o divertimento favorito dos gregos.
E em Roma, este tipo de diversão tornou-se tão popular no tempo de Augusto e dos seus sucessores, que por fim praticamente suplantou o teatro autêntico. 80. Esta é a imagem de uma esfera, que simboliza a plenitude e a perfeição. É uma imagem favorita de Marco. Compare-se 8º, 41, e X, 3, onde ele atribui a metáfora a Empédocles. Horácio também descreve de maneira semelhante o homem bom como totus terizate rotundo sátira 2, 7, 86. 81. General e homem de estado ateniense acusado de traição e condenado à morte pelo povo. Perguntado se tinha uma última palavra a dizer, respondeu: apenas que não tenho qualquer rancor contra os atenienses. 82. Marco já observou, x, 10, que a supressão dos mais fracos pelos mais fortes é sempre, rigorosamente falando, um acto de roubo, embora possa muitas vezes revestir formas que não são, em sentido nenhum, moralmente vergonhosas. Se tal supressão fosse eu ipso vergonhosa, seria um mal, e o próprio Marco seria culpado de muito mal, no simples desempenho dos seus deveres imperiais como juiz e guerreiro. 83. Apolo, deus da lira, presidia as 9 musas que eram as divindades inspiradoras da poesia, da música e das artes. 84. Marco avisa desta maneira os filósofos para não trocarem a tranquilidade das suas próprias almas pelas perturbações do mundo. 85. Nunca se encontrou o registro deste episódio. Sabemos, contudo, que Sócrates, coerentemente, recusou as provocações de Xantippe. Segundo Diógenes Laertio, uma vez perguntaram-lhe se ele não achava aquelas suas contínuas censuras intoleráveis. Achas que o quaquá dos teus patos é intolerável? Disse ele. Não, foi a resposta, porque eles fornecem-me os ovos e as crias. Também ela me dá filhos, respondeu Sócrates a sorrir. Marco pode estar a referir-se a qualquer exemplo semelhante de tolerância a que ele tão frequentemente se exorta a si mesmo. 86. Fonte desconhecida. 87. Homero, Odisseia, Iv. 413. 88. Hesíodo, Obras e Dias, 185, adaptado. 89. Epicteto, IE, 24, 87. 90. Epicteto, 91. 91. Ibidem, 92. 92. Ibidem, IE, 22, 105. 93. Os estoicos acreditavam que as estrelas eram divinas.